Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Adelman Azevedo Filho, eu sou médico, psiquiatra, sou escritor palestrante e trabalho com hipnose clínica e programação neurolinguística, tanto no meu consultório quanto nas vivências e nas palestras, cursos que ministro. Nós falaremos aqui agora, como eu havia dito, sobre depressão. Vai ser muito bacana, a gente vai desmistificar algumas coisas e vai ser importante se você puder compartilhar, se inscrever, curtir aí esse vídeo de hoje e compartilhar com pessoas que você conheça que podem estar passando por problemas semelhantes, para que tanto essa pessoa quanto a família se informem um pouco mais sobre o assunto e veja que é uma coisa que não precisa ser tão mal vista, tão endemoniada como a gente vê no dia a dia isso acontecendo, e para que eles saibam que realmente existe tratamento, existe solução para esse problema. A primeira coisa que a gente precisa de saber, e o que nós vamos estar falando nesse vídeo, é o conceito de depressão. O que é depressão? Depressão é uma doença como qualquer outra que afeta uma parte do nosso organismo, que é o cérebro. Tem pessoas que têm problema de hipertensão, ou seja, pressão alta, hipertensão arterial. Essa patologia vai afetar o que? Os vasos sanguíneos. Tem pessoa que tem problema de insuficiência renal, é uma doença que afeta os rins. O outro tem pneumonia, pegou uma pneumonia, adquiriu uma pneumonia, uma doença que afeta os pulmões. O outro tem diabetes, é uma doença que afeta o pâncreas. Então a depressão, como falei, é uma doença que afeta o cérebro. Ocorrem algumas alterações no cérebro que nos fazem sentir os sintomas da depressão. O que acontece no cérebro? Numa pessoa com depressão, o cérebro começa a produzir poucos neurotransmissores. Dentre eles, os mais comuns, serotonina, dopamina, noradrenalina, mas a gente tem diversos outros. E esses neurotransmissores são importantes para todas as comunicações entre os neurônios. E são importantes em relação ao nosso estado emocional para que a gente se mantenha bem, tranquilo, estável emocionalmente. A diminuição desses neurotransmissores faz com que a gente fique triste, desanimado, sem vontade de fazer as coisas, os sintomas que falaremos agora há pouco, que nos fazem desenvolver um quadro depressivo. Além disso, um outro fator é o seguinte: o cérebro de uma pessoa que está com depressão também passa a apresentar morte de neurônios. Dessa forma, tanto a redução na produção dos neurotransmissores quanto a morte neuronal é responsável, pelo que se sabe, pelos sintomas da depressão. E quais são os sintomas da depressão? A depressão a gente divide em relação aos sintomas entre os sintomas principais e os sintomas secundários. Para que a pessoa tenha depressão, para que seja feito um diagnóstico de depressão como doença, é necessário que esteja presente pelo menos um dos sintomas principais e, em seguida, outros sintomas secundários. Tudo bem? Quais são os sintomas principais? Tristeza e anedonia. O que é anedonia? Anedonia é a diminuição do prazer, a diminuição do interesse. A pessoa fica sem vontade de fazer coisas que gostava de fazer antes. Gostava de praticar um esporte, gostava de sair, de encontrar amigos. Ela não tem mais prazer em fazer essas coisas que ela gostava de fazer antes. Mas é necessário que a pessoa apresente os dois sintomas principais para que a gente faça o diagnóstico de depressão? Não.
Ela pode ter tristeza junto com essa anedonia, que é a diminuição do interesse do prazer, ou então ela pode ter uma das duas coisas só. Ela pode ter só a tristeza associada a outros sintomas secundários, ou pode ter só a anedonia e não a tristeza associada a outros sintomas secundários. E quais são os sintomas secundários? Alteração de sono, do apetite, desânimo, ansiedade, pensamentos negativos, como por exemplo de ruína, de fracasso e até pensamentos de suicídio, prejuízo da capacidade de concentração, de memória, de atenção. É muito comum a gente escutar uma pessoa que está com um quadro depressivo dizer o seguinte: nossa doutor, parece que eu fiquei meio que burro de uma hora para outra, antes eu era bom para lembrar as coisas, para raciocinar, e não estou conseguindo mais fazer da mesma forma. E a gente já encontra a explicação naquelas causas que eu falei, as alterações do cérebro. Ou seja, o cérebro não tem neurotransmissores o suficiente, alguns neurônios eles começam a morrer, então o cérebro não está se comunicando direitinho. Então o cérebro está lento, o cérebro está como se estivesse dormindo. Então a pessoa realmente tem prejuízo de concentração, de memória, de atenção. Agora a gente vai falar sobre alguns mitos, algumas coisas que as pessoas falam, às vezes, muitas vezes, é claro, todas as vezes por falta de conhecimento a respeito da depressão. E a gente viu o seguinte: os sintomas, a gente viu as alterações que ocorrem no cérebro, e agora a gente já tem condição de falar, nós juntos, eu com vocês, o que acontece com cada um desses mitos. Então, depressão é igual a tristeza? Todo mundo está triste, está com depressão? Isso é errado. Não. Porque a gente fica triste porque está passando por um problema, a gente fica triste por o salário ter atrasado, fica triste por diversas coisas. E depois que resolve aquele problema, a gente volta a ficar feliz. A depressão não. Pode não estar acontecendo nada de ruim com a gente naquele momento, mas a gente tem os sintomas depressivos. Então não. Existe depressão sem tristeza? A gente viu agora que os dois sintomas principais da depressão, um deles é a tristeza e o outro é a anedonia, que é a perda de interesse e de prazer, e que eles não precisam estar presentes ao mesmo tempo. Então tem pessoas que elas não vão relatar tristeza, mas vão estar desanimadas, sem vontade de fazer as coisas. E aí a gente vai perguntar para ela: você está sentindo triste? E ela vai dizer que não. E não necessariamente significa que ela não está com depressão. Ok? Isso aqui é verdade. Existe depressão sem tristeza. Pessoa que está com depressão é uma pessoa que está com preguiça? Não é. Então tomem cuidado quando vocês forem conversar com alguém que está passando por esse problema e julgarem essa pessoa de acordo com o seu olhar daquele momento. Se você estivesse no lugar daquela pessoa, talvez você dissesse: não, eu estou com preguiça. Mas se você imaginar que aquela pessoa tem alterações no organismo dela que fazem com que ela sinta todas as coisas que está sentindo, você vai parar de dizer isso. Então, depressão não é preguiça. A pessoa que está deprimida, ela pode estar mais desanimada, cansada, sonolenta, mas ela não está com preguiça. E uma coisa que a gente escuta muito em consultório é o seguinte: doutor, eles têm me falado, muita gente está me falando que eu estou com pouca fé, eu não estou com fé em Deus, ou dependente da religião que a pessoa tenha. E aí aquele indivíduo que está sofrendo, que está doente, e ainda tem mais esse problema: pô, será que eu estou pecando, estou com pouca fé? Não, depressão não é falta de fé. Depressão não é falta de vergonha. Depressão é doença. Então aqui é errado. A pessoa, quando está deprimida, ela não consegue ter força de vontade, ânimo para fazer muitas das coisas. Ela às vezes não vai se sentir bem em ambientes muito cheios.
ela às vezes vai querer ficar isolada. Então a gente tem que respeitar o espaço dessa pessoa, sempre atento se a gente tem que ficar em relação ao pensamento de suicídio. Se a pessoa quiser ficar mais sozinha, tudo bem, mas desde que ela esteja sendo encaminhada a um médico, a um terapeuta, a um psicólogo, esteja acompanhada, mas sempre de olho. Será que aquela pessoa que eu conheço, meu parente, as pessoas que eu gosto, será que ela não está pensando em suicídio? Se tiver algum indício disso, aí não a deixe sozinha. Mesmo que ela queira ficar sozinha, você vai lá ficar junto com ela. Adianta também, por exemplo, a pessoa está doente, você falar assim, não, vamos levá-la, eu vou pegar ela e levar para o shopping, eu vou pegar e levar para fazer alguma coisa. Não vai adiantar. Não é uma tristeza porque ela está sentindo falta do shopping ou falta da atividade física. Isso não vai resolver. A verdade pode acontecer da pessoa ficar mais angustiada, porque ela sente a necessidade, como se fosse uma obrigação, de mostrar uma melhora para satisfazer aquela pessoa que está querendo levá-la para fazer alguma coisa e, consequentemente, querendo que ela melhore. Então ela fica mais angustiada por não conseguir melhorar e satisfazer aquela pessoa que está preocupada com ela. A melhor coisa para se fazer com as pessoas que estão com depressão é você estar perto, presente. Dê um abraço e fala assim, eu estou aqui. Não é me conta tudo, não, eu estou aqui para o que você precisar, e levá-la para fazer um tratamento. Porque muitas das vezes a pessoa, quando está passando por esse problema, ela não tem consciência da intensidade e do prejuízo que aquela doença está lhe causando, e muitas vezes fica numa situação de inércia mental, e nesse momento é necessário que alguém tome as rédeas da situação, a encaminhe para um tratamento, a encaminhe para uma orientação do profissional ou dos profissionais especializados nesse assunto. Fechado? Como eu falei, curtam, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal. Esse projeto que eu estou fazendo tem o objetivo de levar um pouco mais de conhecimento para muitas pessoas e desmistificar a imagem que ainda grande parte das pessoas da sociedade tem a respeito da psiquiatria e das doenças da mente. Então é muito importante que eu conte com vocês nesse processo de divulgação para que esses vídeos cheguem às pessoas que realmente necessitam. Fechado? O nosso próximo vídeo, que será postado em breve, vai falar sobre as causas da depressão. Ok? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tudo de bom!